Fala, abençoados! Tudo bem com vocês? Está começando mais um vídeo aqui no canal A Bênção que Enriquece. Eu sou o Edu Candeia e seja muito bem-vindo. No vídeo de hoje nós vamos dar continuidade à nossa série de vídeos falando sobre as 25 leis bíblicas do sucesso. E aí eu convido você, se você por acaso é novo por aqui, nós temos uma playlist aqui no canal que nós começamos falando sobre esse livro incrível, das 25 leis bíblicas do sucesso. Se você é novo, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho das notificações e procura aqui na listagem da nossa playlist que você vai encontrar os outros vídeos falando sobre as outras leis que nós já gravamos aqui. Hoje nós vamos falar sobre uma lei que conforme as outras, né, é uma lei muito interessante, muito impactante e importante para que qualquer pessoa alcance o sucesso e, claro, né, o sucesso naquilo em que você reconhece como sucesso para você. Porque a gente precisa ressaltar isso. Às vezes o que é sucesso para mim não é sucesso para você. Mas independente disso, o autor aqui, ou os autores do livro, eles abordaram essas leis e dividiram em cinco grupos. E esse grupo que nós estamos falando agora é o grupo das leis da sabedoria. E hoje nós vamos falar sobre a lei do foco. É muito familiar a gente falar sobre isso, a lei do foco. Afinal de contas, em muitos treinamentos de coach e também em muitos ensinamentos, né, de gente que quer alcançar alguma coisa, de gente que quer quer melhorar a performance, seja numa atividade física ou seja em qualquer área da vida, essa pessoa ela é constantemente ensinada sobre a importância do foco, de manter o foco, de se manter focada com um objetivo traçado, mas não é só isso. Você traçar um objetivo é uma coisa. Lembra da lei da visão que nós falamos? É tipo isso, você traçar um objetivo. Agora, o foco vai fazer com que você caminhe ou se desenvolva em direção àquele objetivo que você traçou. Então, a lei do foco é importante e nós vamos ler aqui no livro o que o comentarista colocou. É muito, muito importante que você entenda. E ele colocou um texto bíblico aqui para a gente se basear. Foi quando Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 9, versículo 26, que Paulo falou assim: pois eu assim corro, não como a coisa incerta, assim combato, não como combatendo no ar. Ele deu esse exemplo aqui que Paulo estava falando. Ó. Eu sei, tipo assim, eu sei quem eu estou seguindo. Eu estou combatendo, mas eu sei qual é o meu combate. Eu não estou combatendo ao léu ou por nada. Eu tenho uma causa. Paulo mais ou menos explicava isso aqui em Coríntios. Então ele dizia, né? Eu tenho um foco, estou combatendo por uma causa, eu sei por quê. E ele, Paulo, em outros momentos, ele também falou assim, porque eu sei em quem tenho crido. Isso é tremendo. Isso Paulo explicando a respeito do foco. Por isso, os autores aqui colocaram como 25 leis bíblicas do sucesso. Então, até um comentário que tem aqui no livro também, que é o seguinte, que eles dizem que muita gente vê a Bíblia somente como um livro espiritual, religioso, mas muitos e grandes empresários veem a Bíblia ou as lições bíblicas como não só espiritual ou religioso, mas como também como algo profissional, desenvolvimento pessoal, não é somente espiritual. A Bíblia é um livro completíssimo, por isso nós cremos que ela é a palavra de Deus, irrefutável, ela é a verdade. Então vamos lá, eu não vou falar muito da Bíblia agora, vamos focar aqui, vamos focar. A lei do foco. Nós falamos sobre a visão e ele colocou aqui, ele comentou. A visão é uma fotografia do futuro.
Mas para chegarmos até lá é preciso focar no objetivo. Por isso temos a lei do foco. Aquilo que você foca, aquilo que você dá atenção, se expande. E aí ele disse assim, ó, Jesus disse que onde a pessoa depositar o que é mais importante para ela, ali estará o seu coração. E claro, onde estiver seu coração, será a área em que irá se desenvolver. E ele colocou ainda a referência de Lucas 12:34. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Interessante que ele coloca aqui uma frase de um intelectual, né, romano, e ele disse o seguinte aqui, quer ver? Ó? Ele colocou, ó, se um homem não sabe a que porto se dirigir, nenhum vento lhe será favorável. Ele não sabe para onde está indo. Ele não tem focado o que ele quer realmente. Então, e a gente já falou isso em outro vídeo aqui. Se você não sabe para onde você quer ir, qualquer lugar tá bom. Infelizmente. Infelizmente é assim. Todos nós temos talentos, características que nos favorecem a ter mais sucesso em determinadas situações do que em outras. Aí olha o que ele diz. Ao contrário de pensar na distância que o separa de seus objetivos, procure se concentrar em uma mudança de performance. Siga as leis do sucesso e tenha absoluta certeza de que estará cada vez mais perto do que você deseja. Isso significa que nós temos características diferentes, mas cada um tem uma melhor performance em uma determinada área. E um dos conselhos a respeito da lei do foco é, primeiro, você focar naquilo que você já é bom, ou que você se considera bom naquilo. Se você focar nisso, você vai subir de nível. Ao invés de ser bom, você vai se tornar ótimo. E continuando no trabalho de focar naquilo, depois de ótimo, você vai subir para um outro degrau, que é excelente. Então, tem um outro livro que eu li, que o comentarista ele fala uma coisa que eu achei muito interessante, que é o seguinte. Tem gente que fica se preocupando muito com as áreas que ela não tem muita habilidade. E aí, vamos supor que você tenha várias áreas que você não tem muita habilidade. Aí você fica focando em várias dessas áreas e talvez uma área em que você é muito bom, aí você já acha que é muito bom e que não precisa mais focar naquilo. E ele ensina ao contrário. Ele fala assim, ó, você precisa focar nessa área em que você é muito bom para você se tornar melhor ainda, para você se tornar ótimo, para você alcançar a excelência. Porque quando a pessoa é excelente em uma determinada área, muito provavelmente as outras áreas em que ela não é tão boa assim, tá? Ou que ela é ruim, ela se tornando excelente, ela vai ter condições, até mesmo quando se fala nas leis do sucesso e na área profissional, nessa área que ela não é muito boa, ou que ela até é ruim, ela vai contratar gente muito boa para ali. Porque na área excelente que ela é e que ela desenvolveu, ela consegue ter condições de contratar gente excelente nas outras áreas em que ela não é tão boa assim. Não é interessante isso? Então é uma coisa assim, de não querer ficar focando naquilo que você é ruim. Foque naquilo que você é bom, para que você desenvolva e se torne excelente. É uma mudança, né? É uma mudança de área aí. Então diz assim, ó, estudos, um dos modos de trabalhar o seu foco é estabelecer planos. Aí ele fala sobre planos diários, semanais, mensais e até mesmo planos anuais. E aí nós temos vários ensinos, se você procurar na internet, você vai entender a respeito dessa questão de planejamento em relação às suas tarefas e que podem contribuir muito para manter você no foco daquilo que você quer alcançar. Afinal de contas, ele também ensina para nós aqui, lembra para nós a respeito da lei do foco, que é o seguinte, nós vivemos uma era em que nós temos muitos meios de distração hoje, seja com jovens, crianças, adultos,
idosos, não importa. Nós temos muitos meios de distração. Com o advento da internet, as mídias sociais, nós somos constantemente bombardeados de forma a fazer com que a gente mude a nossa atenção ou que nós sejamos distraídos. E isso causa desfoco. Você está focado em alguma coisa, de repente alguma notificação no celular, numa rede social, faz com que você desvie o seu foco, a sua atenção naquilo que de repente poderia ou deveria contribuir muito para você alcançar o seu objetivo. Então ele lembra isso aqui, ó. Olha o que ele colocou aqui, que frase legal. Tudo o que depende de você deve ser feito da melhor forma, a fim de garantir a continuidade de seu sucesso. E aí ele coloca em relação a essa questão de distração hoje, que tem muita gente que se preocupa muito com o que os outros vão falar e acaba se perdendo o foco naquilo que ela está fazendo, naquilo que ela está se empenhando. Então, o que depende de nós, é aí que a gente precisa realmente focar, se empenhar, se dedicar. E tem outro ponto que ele coloca aqui, que são os últimos 2 pontos aqui, que é foco versus sacrifício. É importantíssimo a gente entender que a lei do foco vai lembrar para nós que para você focar em alguma coisa, normalmente você vai ter que sacrificar outras coisas. Ponto. É simples assim, não precisa ter rodeio, né, em falar muito nesse aspecto. Sempre que nós estivermos focados em alcançar alguma coisa, seja ela em qual área for, nós precisamos entender que será necessário um sacrifício. E aí esse sacrifício, ele tem várias áreas aí onde esse sacrifício pode nos atingir, que é preciso, né, que exista o sacrifício para que o foco seja mantido e o objetivo alcançado. Por quê? Porque hoje em dia é muito fácil a gente se distrair. E o outro ponto, e o último, para a gente terminar aqui o vídeo, a respeito da lei do foco, é a foco versus a mente positiva. Nosso cérebro é programado por nossos pensamentos. Quanto mais se pensar em coisas boas, mais coisas boas acontecerão. Mas é preciso ação, sacrifícios e persistência. Diz assim, mas tudo começa na mente. Tudo começa na mente. Existem estudos que mostram que as pessoas otimistas, ou seja, as que ocupam a mente com pensamentos positivos, obtêm mais resultados. Essa é a máxima. Olha o versículo que ele colocou aqui para fechar esse tema. Filipenses 4:8. Quando ele fala de mente positiva, olha o que a Bíblia ensina isso. Filipenses 4:8. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Isso aqui não é pensamento positivo que muita gente aí vai contra. Negócio de pensar positivo, não sei o quê. É a Bíblia que está dizendo aqui. Paulo escrevendo aos Filipenses. E o autor do livro, ele se usa disso aqui para dizer, olha, você ter uma mente positiva, pensar positivo, não é coisa de coach que te ensina a pensar positivo ou sei lá o quê. É a Bíblia que está ensinando para nós que precisamos ser otimistas. Aquele que só vive pensando para baixo, ele começa a ter alguns sentimentos ruins. Isso aí é de praxe, irmãos. Não adianta a gente querer negar isso. Pessoas positivas são contagiantes, assim como pessoas negativas, elas também contagiam de forma negativa. E, muito provavelmente, as pessoas que são negativas, pessimistas, pouca gente quer estar próximo dessas pessoas, porque elas não acreditam
que algo de bom pode acontecer. Elas estão sempre com o pé atrás, achando que... e julgam os outros, né? Ah, vocês só pensam positivo, pensam que tudo vai dar certo, que não sei o quê. Gente, aonde esse povo está com a cabeça? É melhor pensar positivo, que o teu corpo até responde melhor, sabe? Fisicamente, quando você tem uma mente positiva. Então, terminando aqui, para você obedecer muito bem e seguir essa lei do foco, você tem que traçar o objetivo e focar em fazer tudo que está te aproximando de alcançar o seu objetivo. Lembrando que foco também demanda sacrifício. Em alguma área da sua vida você precisa se sacrificar para manter o foco. Às vezes, perder algum final de semana de diversão e tal, para você focar em um estudo, em um objetivo ali, em aprender alguma coisa nova. E também o pensamento positivo, que é bíblico, não é negócio de coaching, nada disso não. Não tenho nada contra coach, tá? Até porque existem métodos incríveis de coaching que fazem com que as pessoas se despertem para melhorar a sua performance em várias áreas da vida. Então, coaching, tem muita gente que fica denegrindo. Coaching é uma área muito boa para o desenvolvimento pessoal, muito interessante. Inclusive, eu indico para você, se você quiser seguir o Jerônimo Temel, que é um coach incrível, eu gosto demais dele, siga o canal dele, é incrível, vai lá, tem um podcast incrível do Jerônimo, que é o Sai da Média, vai lá que você vai gostar. Conforme for, vou deixar até um link aqui embaixo para você clicar e lá dar uma olhada. Ele dá ensinamentos incríveis ali sobre performance, sobre você se desenvolver pessoalmente, com relacionamentos, enfim, é muito interessante. A Bíblia, ela dá respaldo para isso. Então, não fique denegrindo, né? É até perigoso usar essa palavra aqui, né? A imagem dos coaches, tá bom? Porque são métodos que, se bem aplicados, bem orientados, podem fazer muita diferença na nossa vida. Então, que Deus te abençoe abundantemente e lembre-se que a bênção do Senhor é que enriquece. Se você gostou do vídeo, deixa o seu gostei, deixa um comentário aqui, que é importante para nós esse comentário, e o YouTube mostra esse vídeo para um maior número de pessoas. Então, falamos mais aqui um pouquinho sobre as 25 leis bíblicas do sucesso, e em especial a lei do foco. Focar vai fazer você ter uma performance diferente, certamente naquilo que você quer alcançar. Deus te abençoe, até o nosso próximo vídeo, querendo Deus. Tchau, tchau.